Meus amados, graça e paz, 220 dias seguidos, lendo a Bíblia em 2026, textos de hoje, Jeremias capítulo 17, 18, 19 e 20. Como texto para nossa meditação, eu separei Jeremias 20, versículo 1 e 2, que vai falar do real papel da igreja e do povo de Deus, que é trazer graça, trazer esclarecimento e libertação, e não aprisionar as pessoas. Jeremias 20, versículo 1 e 2 diz: E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas. Essas coisas era a palavra direta, viva de Deus. E feriu Pazur ao profeta e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, o qual está na casa do Senhor. Meus amados, isso é muito forte. A saúde do ministério está ligada ao grau de libertação que ela dá às pessoas e que ela leva às pessoas. E o grau de liberdade que a palavra de Deus tem em determinados ambientes. Muitos ministérios inventam muita coisa, muitas atividades ali, tentando distrair, né? Usar qualquer coisa que não seja a palavra de Deus. E isso é ruim, amados. Uma igreja sadia, saudável, um dos primeiros pontos. Deus, o profeta, a profecia, precisa ter total liberdade de agir, de falar e de mover. Eu já presenciei ministérios onde um pastor, às vezes por desespero, quando ele vê que a situação dele está em apuro e aperto e que ele está fora da palavra de Deus, ele chegar a colocar o profeta em disciplina, num sentido de tentar calar a voz de Deus. E isso é maldição, é morte, com certeza, no meio do ministério. A palavra de Deus diz que nós devemos levar liberdade para as pessoas. O nome Pazur, no hebraico, significa liberdade ou libertação. E além disso, o Pazur era presidente da casa do Senhor. Então, o que eu entendo? Uma pessoa que chama liberdade ou libertação, ele nasceu, a sua missão, o seu objetivo, o seu propósito, era levar liberdade, palavra de Deus, verdade de Deus para as pessoas. E além do nome dele representar isso, o cargo que ele exercia dele essa postura. Um presidente da casa do Senhor, ele tem que velar pela palavra de Deus fluindo, a vontade de Deus, a direção de Deus fluir naquele lugar, e ele tem que repreender todo o travamento ou toda verdade contrária à falsidade à palavra de Deus. Porém, Pazur, que se chama libertação ou liberdade, bateu em Jeremias e prendeu ele no toco, prendeu ele na coluna. O Pazur nega a si mesmo no sentido de não exercer o que um presidente da casa do Senhor exerceria e não ser liberdade e libertação para a vida das pessoas. Isso, amados, me leva e te leva a refletir que Deus nos criou para levar liberdade para as pessoas. Deus nos criou para viver um tempo de graça, um tempo de refrigério. E eu sempre digo aqui na live que a palavra de Deus tem dia que ela nos joga lá em cima, nos exalta. E tem dia que os textos bíblicos nos mostram o quanto nós estamos longe da vontade dele e da palavra do Senhor e nos coloca lá embaixo, nos mostra o nosso real grau de pecado e situação. Mas em ambos os casos nós temos que dar liberdade para a palavra de Deus. Nos cultos, a palavra de Deus precisa ter liberdade, os profetas verdadeiros de Deus ter total liberdade de agir e de falar e nós ouvirmos com humildade o que o Senhor tem para corrigir no meio da igreja. Pazur bateu no profeta Jeremias e o amarrou no cepo, no toco que estava na porta superior de Benjamim, a qual estava na casa do Senhor. O profeta era liberdade, a função dele, o sacerdote era liberdade, a função do sacerdote era preservar a profecia e o profeta, mas ele usou a casa de Deus para escravizar e prender as pessoas. A minha oração, amados, é para que eu e você venhamos encontrar ministérios, igrejas que nos levem à libertação. E quando nós começarmos a trabalhar em ministérios, que a minha vida e a sua seja um instrumento de libertar as pessoas e não de oprimir. De levar as pessoas a se aproximar de Cristo e da sua vontade e não de retroceder
e regredir. Que Deus tire de nós todo a disfunção de Pazu e que nós venhamos tornar Pazu de verdade, libertadores e apregoadores do reino e da vontade de Deus. Que Deus te dê e me dê um fim de semana de glória, de graça e de bênção, e que nós possamos descansar sempre na verdade do Senhor. Excelente fim de semana no poder de Jesus.